O porquê que Deus, Ele ensinou Davi a se acostumar, a se conectar e a se desconectar de pessoas. Davi foi um homem que aprendeu a se desconectar na marra, não só de pessoas, mas de lugares. Porque há lugares que nos servem por certo tempo, e há relacionamentos também que nos servem por certo tempo. E claro, vai haver aquelas amizades e aqueles lugares que Deus quer que permaneça na nossa vida por um grande tempo. E tudo isso faz parte do mistério e do propósito de Deus para cada um de nós. Eu sei que essa mensagem, ela não pode ser só instrutiva. Ela tem que ser uma mensagem também libertadora. E a minha oração hoje pela manhã, antes de vir para cá, é: Senhor, que essa palavra possa libertar vidas. Que essa palavra possa tirar pessoas de cativeiros que estão. Então, Salmos 23, vamos ler juntos o Salmos 23? Ok? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Vamos ajeitar esse coral. Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa palavra do Salmos 23, ela é muito interessante, porque o Senhor, para falar com Davi, ele fez uma comparação. Davi, assim como você cuida das ovelhas, eu cuido de você. Então quando Davi começa a cantar, o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta, ele está contando a respeito daquilo que ele sentia em relação ao cuidado de Deus com ele. Assim como ele defendia as ovelhas do pai, do leão e do urso, assim ele sabia que o Senhor o defendia. Então quando nós lemos o Salmos 23, nós temos que olhar não apenas pela perspectiva, do Senhor como nosso pastor, mas também da perspectiva de Davi em relação às suas ovelhas. Ele faria tudo pelas suas ovelhas, da mesma maneira que o Senhor faria tudo por Davi, se ele se deixasse ser guiado. E essa palavra falou muito comigo, e principalmente o verso de número 2, que diz: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa palavra, guia-me mansamente a águas tranquilas, está falando de um pastoreio que Deus faz, de nos guiar, de nos conduzir a lugares calmos, a lugares tranquilos. Só que às vezes a gente não quer ser conduzido por Deus. Às vezes a gente não acredita que Deus, Ele quer nos levar e Ele quer, guiar a nossa vida a lugares melhores, a lugares específicos. A gente tenta travar o pastoreio de Deus à nossa vida, quando a gente não aceita que Deus mexa nos nossos relacionamentos, quando a gente não aceita que Deus, Ele, afaste certas pessoas de nós, quando a gente não aceita que Deus está nos movimentando para um lugar, ou a gente não aceita, que Deus quer nos conduzir a um lugar tranquilo, a um lugar de paz. O que mais nos prejudica não é o que vem de fora contra nós, é o que entra em nós e tenta nos bagunçar.
lutas, problemas, aflições, nós temos todo santo dia. Mas não é isso que tenta nos destruir tanto. O que tenta nos destruir é o que entra aqui dentro. São os sentimentos que acabam bagunçando a nossa alma, bagunçando o nosso emocional. É por isso que nós precisamos ser guiados por Deus, para podermos também, de alguma maneira, disciplinar ou administrar os sentimentos que cruzam em nós. E nós não podemos entrar em águas tranquilas até que deixemos algumas coisas irem da nossa vida. Essa é uma verdade que eu quero que você crave aí dentro de você. Não tem como Deus nos levar a águas tranquilas se nós não deixarmos com que algumas coisas saiam da nossa vida. Somos constantemente bombardeados com adversidade, com problemas, com pessoas, problemas em lugares, situações que nós temos que administrar, tensões, notícias, desafios. Somos bombardeados com um único objetivo: nos tirar desse lugar de águas tranquilas. Deus quer nos levar para esse lugar, mas há uma resistência em nós, porque parece que tem tantas coisas que exigem a nossa atenção, e às vezes o que a gente precisa fazer é tirar o fio da parede, é simplesmente desconectar de algumas pessoas, desconectar de alguns lugares, e desconectar também daquilo que está roubando a nossa atenção, daquilo que está nos distraindo, e nos conectar inteiramente com Deus. Você vai ver ao longo da Bíblia o Senhor conduzindo o seu povo, tanto pelo deserto, o Senhor conduzindo Abraão, o Senhor conduzindo Isaac, Jacó, o Senhor conduzindo Ló para fora da cidade. É se deixar ser guiado por Deus. A mulher de Ló, ela tinha dificuldade de ser guiada por Deus e olhou para trás, ou seja, ela não conseguiu deixar para trás algo. Às vezes nós também não conseguimos deixar algo para trás e ficamos estagnados. Deveríamos avançar, mas ficamos estagnados porque não estamos deixando algumas coisas irem da nossa vida. Quando você está sendo guiado por Deus, você tem que se deixar, ser guiado por Deus, e deixar algumas coisas irem embora da sua vida, simplesmente irem. Davi não era o filho preferido. Na sua volta havia muita mediocridade, mas havia grandeza dentro de Davi. E a partir do momento que você vê mediocridade ao seu redor, você tem que aprender a se conectar ao propósito, e não se deixar ficar magoado pela forma como as pessoas te tratam. Porque Davi, ele foi menosprezado pelo pai, foi menosprezado pelos irmãos, depois teve um rei traíra, que também o menosprezou, e depois tinha gente da própria casa dele, que acabou o menosprezando, e assim por diante. E Davi teve que aprender a seguir o seu propósito, sem deixar o seu coração ficar preso a lugares e a pessoas. Isso é muito difícil, gente, porque geralmente as pessoas ficam travadas no emocional. O ponto em questão é como liberar essa grandeza que há em você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: há uma grandeza de Deus em você. E quando há grandeza de Deus em nós, é claro que nós vamos tentar ficar travados por coisas que vão acontecer ao nosso redor. A própria mediocridade de pessoas com inveja, pessoas que vão te perseguir, pessoas que vão te criticar, pessoas que vão olhar para você atravessado. E como liberar essa grandeza, apesar da mediocridade que há ao seu redor? Só tem uma maneira, e eu quero que você grave muito bem isso, que é olhos focados no propósito. Olhos focados no propósito. Quando Davi foi levar a marmita para os irmãos, e ele viu aquele gigante Golias, atrevido, arrogante, blasfemo, falando dos exércitos de Deus e falando do próprio povo dele, de Israel, ele disse: quem é esse homem? Quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é?
eu vou ir contra ele. Daí o irmão dele disse assim: por que você não volta para aquelas poucas ovelhas? Sabe, havia mediocridade ao redor dele, mas ele conseguiu liberar a grandeza que havia dentro dele, a partir do momento que ele focou no seu propósito. Você tem que focar no seu propósito, e não focar, sabe, nas pessoas que estão falando mal de você. Você não tem que focar em quem te critica, em quem não gosta de você, em quem está aprontando para você, ou quem foi desleal, ou quem acabou te traindo. Você tem que focar no seu propósito. Quando Deus te impulsionar, teus inimigos vão se indignar. Como que você conseguiu chegar tão alto? Eles vão se indignar com você. Sua família talvez se indigne com você. Seus amigos talvez se indignem com você. E sabe, às vezes, quando você começa a prosperar, ou você começa a ser muito abençoado, ou Deus começa a abençoar muito a tua casa, isso vai chamar a atenção das pessoas que estavam já acostumadas com você. E daí você vai ver que o tratamento deles com você já não vai ser mais o mesmo. E Davi teve que lidar com isso. E ele viu essa inveja levantar contra ele, depois que ele venceu Golias. Depois que ele venceu Golias, depois que ele foi ungido no meio dos seus irmãos, ele viu como as pessoas mudaram com ele. O próprio rei mudou com ele. O rei que o abraçava, o rei que carregava ele como um troféu, de repente começou a tratar ele mal. Talvez teus inimigos tenham mais capacidade que você mesmo, mas você foi escolhido e separado por uma graça divina.